Opa! Queria começar esse vídeo aqui com um versículo. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. 1 ano de canal. Eu planejei gravar esse vídeo exatamente no dia que eu postei meu primeiro vídeo, mas acabou que eu me esqueci. Então meio que esse aqui vai ser o vídeo de 1 ano de canal. Cara, 1 ano de canal, uma comunidade gigantesca de editores que ganham em dólar foi criada. Meu curso com centenas de depoimentos de pessoas que aplicaram o que eu ensinei e conseguiram ganhar em dólar, trabalhar de casa, editar para gringos. Acabei criando uma comunidade muito boa, uma comunidade muito interessante. E por que eu comecei com esse versículo, esse vídeo, né? Desde que eu criei o canal, desde o meu primeiro vídeo, é óbvio que nem tudo foram flores, né? É óbvio que eu recebi muito hate, é óbvio que eu recebi muitos comentários negativos, é óbvio que muita gente desacreditou do que eu falava, muita gente até hoje em dia em alguns comentários falam coisas ruins, né? Dizem que eu simplesmente sou um golpista ou alguma coisa assim, e eu volto, né, para aquele versículo lá. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Eu nunca dei atenção para hater, eu tento sempre não responder nenhum comentário de hater. Eu não sou de apagar comentários, eu gosto de deixar lá, mas eu também não respondo. Ou se eu responder, eu respondo com alguma frase vazia, respondo com algum comentário aleatório, né? Às vezes é até engraçado, o cara faz um comentário estruturado assim e eu comento uma coisa aleatória na resposta que não tem nada a ver com o que o cara comentou, né? Às vezes eu, tipo, sei lá, o cara começa a atacar hate em mim, eu vou lá e eu recomendo uma música para ele, ou eu falo, tipo, caramba, em um montão de kkk, sabe? Tipo, coisas assim. A verdade é que quando você dá atenção para coisas negativas, essas coisas negativas acabam te dominando, né? E é uma coisa que desde o começo aqui do canal, sempre tive muito cuidado com isso. Não dar atenção a comentários negativos, não usar o meu canal para falar mal de outras pessoas. Tudo bem, tem certas pessoas, né? Por exemplo, um editor aí em específico que deu um golpe e um montão de gente desapareceu. Esse eu fiz questão de fazer um vídeo porque eu precisava alertar a minha comunidade, né, dos perigos de comprar a mentoria daquele cara, porque ele não ia entregar nada. Então eu tive que alertar, né? Eu senti que eu precisava fazer isso para que ninguém caísse mais no golpe. Mas de resto, sabe, haters anônimos que mandam mensagens assim, eu não me importo, né? Eu simplesmente olho, não me atinge e eu só bola para frente, né? Eu gosto muito de dar atenção para as pessoas que acreditam no meu trabalho, que acreditam nas coisas que eu falo e que veem o potencial nesse mercado. O resto, eu simplesmente não dou atenção. E isso é um dos grandes ensinamentos de Jesus, né? Senão ele não teria dito aquela frase, não joguem pérolas aos porcos. Jesus, eu acho que ele era mais seletivo do que a modernidade retrata ele. A gente tem como Jesus essa figura risonha, essa figura de certa forma até divertida, mas se você realmente vê como ele era descrito, ele era uma pessoa bem mais séria. Ele tinha uma missão aqui, entendeu? Eu acho que a pior coisa que eu poderia ter feito era ter tentado convencer todo mundo de entrar nesse mercado, né? Tentado converter haters. Eu não acho que esse é o caminho, entendeu? Eu acho que quando a pessoa está pronta para seguir um caminho, ela segue por conta própria, entendeu? Você não precisa obrigar alguém a trilhar o caminho que você está mostrando. Você mostra a possibilidade e quem quiser seguir nesse caminho junto com você, segue. E foi muito o que aconteceu. Hoje em dia eu não pego mais tantas visualizações quanto eu pegava antigamente, justamente porque teve esse filtro, né? Então muitas pessoas que entraram lá nos meus primeiros vídeos, hoje em dia provavelmente nem me acompanham mais. E eu prefiro assim, eu prefiro ter uma comunidade mais seleta, pessoas que realmente acreditam no que eu digo, pessoas que até já são do mercado, né? Ou pessoas que eram alunos meus e agora estão trabalhando para o exterior também. Eu prefiro ter essas pessoas aqui, eu acho que é uma comunidade muito mais saudável do que se eu tentasse ficar atingindo a massa, entendeu? Atingindo todas as pessoas. Que a maioria das pessoas, se eu pegasse números muito grandes aqui no canal, a maioria dos comentários seriam de pessoas céticas, seriam pessoas dizendo coisas negativas, desmotivando. Tem muito comentário desmotivador, né? Quando um vídeo, por exemplo, ele fura a bolha, começa a vir comentários de pessoas desmotivando as outras, pessoas desacreditando no mercado, falando coisas que elas nunca realmente colocaram em prática na vida delas, né? Como você pode julgar algo que você nunca experimentou? Porque tudo bem, julgar algo negativo, entendeu? Por exemplo, eu não preciso experimentar crack para saber que crack faz mal. Agora, quando você faz isso com uma coisa que é positiva, por exemplo,
ganhar dinheiro, né, ganhar em dólar é uma coisa positiva. E você vai lá e julga isso sem nunca nem ter tentado, desmotivando as outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim de se fazer. E por isso que eu não dou atenção a esse tipo de coisa. Eu acho que quem desmotiva o progresso alheio nunca vai ter progresso na própria vida, nunca vai progredir. É sobre, pô, ficar feliz com as pessoas ao seu redor que estão conquistando coisas, entendeu? E não desmerecer elas ou tentar achar falhas. E eu sinto que isso é uma cultura bem brasileira. Aqui no Brasil a gente olha para alguém que teve sucesso e logo fala, não, esse cara é golpista, não, esses depoimentos são falsos, ele não ganha tudo isso, é tudo mentira, essa conta do aplicativo do banco dele é falsa. É muito normal isso aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, outros países mais desenvolvidos, as pessoas aplaudem, as pessoas elas ficam felizes pelas conquistas dos outros. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui no Brasil é assim, eu diria que a minha comunidade, as pessoas que me assistem aqui, em sua maioria, são pessoas muito boas, apoiam o sucesso das outras pessoas. Quando alguém posta um depoimento aqui no comentário falando que está começando a ganhar em dólar, conseguiu os primeiros clientes, as pessoas vão lá, interagem, parabenizam, né, pedem algumas dicas. Pô, isso é muito legal, é justamente por causa disso que eu criei o canal, né? É por causa disso que eu criei a comunidade e que eu sigo postando vídeos aqui todo dia. Mas em questão ao canal aqui, eu, pô, pretendo continuar postando vídeos aqui todo dia. Tô quase terminando a versão 2.0 do curso. Quero fazer muito tutorial de Premiere para colocar lá. Quero ter uma comunidade engajada. Quero que muitas pessoas tenham resultado com as coisas que eu ensino. Porque eu, querendo ou não, eu me dei essa responsabilidade e é uma responsabilidade que eu quero levar por bastante tempo na minha vida. No começo, quando eu comecei o canal, quando eu lancei o curso, eu não achei que eu teria a capacidade de passar o que eu sei para as outras pessoas. E conforme os meses foram passando e as pessoas tiveram resultado com o que eu disse, eu comecei a dar mais bola para isso, mais importância, né? Tipo, agora eu sei que eu sou uma pessoa que eu consigo passar o meu conhecimento para as outras e elas conseguem ter resultados a partir do que eu ensino. E, pô, foi uma jornada muito legal. Eu comecei lá atrás com apenas eu fazia tudo, né? Lá atrás eu fazia praticamente todo o processo aqui do canal. Hoje em dia eu tenho mais pessoas na equipe, conheci muita gente legal no mercado, fiz grandes novas amizades com o canal aqui do YouTube, reencontrei pessoas antigas que eu não conversava há bastante tempo, né? O canal trouxe essas pessoas à tona e isso é muito interessante, cara. Era o que eu queria, eu acho que desde o começo era exatamente o que eu queria, né? O que eu tenho agora, o que eu vivo hoje em dia era tudo que eu imaginava lá atrás. E, pô, quando eu tava começando nesse mercado, até um pouco antes de começar no mercado internacional, eu tinha uma certa fantasia de ser, tipo, o que eu sou hoje em dia. Eu tinha essa certa fantasia de, tipo, ser aquele cara que consegue ensinar as pessoas, né, guiar as pessoas. Eu tinha essa certa fantasia, né, de ser, tipo, caramba, o Vitor Romão é o cara da edição internacional, entendeu? Você quer aprender isso, vai lá no canal dele, né? E foi muito legal, porque teve vários lugares que as pessoas falam, né, de trabalhar para gringos, ganhar em dólar, e sempre chega alguém lá e recomenda o meu treinamento. E teve até alguns posts do Twitter de pessoas que estavam, tipo, falando mal de mim, falando mal do meu curso, e daí chega alguém lá nos comentários falando que comprou o meu curso, seguiu as coisas que eu falei e teve resultado. Então isso é muito legal, né? Pra ver como quando você faz algo de bom, isso meio que se espalha até nos lugares ruins. Eu lancei meu curso por um preço bem abaixo do mercado. Tem outros cursos de edição no mercado que são muito mais caros que o meu, na faixa de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Eu lancei o meu curso um preço bem abaixo do mercado, justamente porque eu pensei no que eu seria capaz de pagar se eu estivesse começando do zero. Entendeu? Então, para mim, lá atrás, quando eu estava aprendendo as coisas, aprendendo a que existia o mercado gringo, eu não conseguiria pagar R$3.000 no curso, eu não conseguiria pagar R$4.000 no curso, porque eu ganhava R$500 por mês. Então, eu não tinha essa capacidade, nunca ia conseguir juntar esse dinheiro, muito menos pagar as parcelas, caso eu parcelasse. Mas, de fato, pelo nível de transformação que o meu curso teve na vida das pessoas, eu facilmente conseguiria cobrar um valor bem maior. Talvez ano que vem eu realmente aumente esse preço, tanto até para filtrar melhor, né? Porque às vezes muitas pessoas compram de curiosas e acabam nem se dedicando para o negócio e falam que não funciona. Eu sinto que se eu aumentar um pouco o preço do meu curso, talvez pessoas mais engajadas e mais compromissadas vão comprar. Mas isso é uma coisa que eu vou fazer um teste e provavelmente vai ficar só lá para o ano que vem. Por enquanto, mantenho o preço que tá. Cara, mas eu acho que é isso. Passar em algum lugar agora, comprar um pastel, sei lá, um caldo de cana, voltar para casa, editar esse vídeo, postar. Mas eu acho que é isso. Até o próximo vídeo.